Vamos lá, pessoal, fechando aí o nosso estudo da teoria geral dos direitos humanos, vamos falar agora da famosa classificação em gerações ou dimensões dos direitos humanos. É um tema sempre cobrado em provas, né? Então, precisamos estar com essa classificação aí na ponta da língua. Nós vamos ver de onde isso surge. Deixa eu voltar aqui o nosso texto. Na sequência aí do texto de vocês, é o item número 6, classificação dos direitos humanos, e a primeira dela, gerações ou dimensões de direitos humanos. A classificação mais famosa que nós temos, também podem usar o termo famílias de direitos humanos, espécies, já vi várias terminologias. Quem fez faculdade de Direito deve ter lido A Era dos Direitos, do autor Norberto Bobbio, e ele fala dessa evolução em gerações ou dimensões. E quem primeiro fez essa analogia, que trouxe essa ideia das gerações, foi um jurista de origem tcheca, naturalizado na França, o Karel Vazak, ou Karel Vazak para alguns. Ele foi proferir uma palestra em Estrasburgo, na França, e tratou dos direitos humanos a partir de uma perspectiva histórica, comparando a evolução desses direitos com o lema da Revolução Francesa. Então, ele vem nos dizer que existem direitos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que houve um processo de evolução histórica desses direitos, e é isso que nós vamos falar, o que seria componente de cada geração ou dimensão, a começar pela liberdade, são os nossos direitos de primeira geração, também chamado de direitos civis e políticos, são direitos ligados ao indivíduo, surgem em um modelo de Estado. Isso já caiu em provas da Polícia Civil de Minas, é importante sabermos, tá? Esses modelos de Estado. No século XVIII, que é onde nós temos a origem desses direitos de primeira geração, com movimentos de revoluções burguesas, Revolução Francesa, movimento de independência dos Estados Unidos, nós temos um modelo de Estado conhecido como Estado liberal ou Estado de direito. A preocupação era proteger os indivíduos contra os arbítrios do Estado, era resguardar a liberdade dos indivíduos. O nome já nos diz muito, Estado liberal. E aí nós temos a ideia do liberalismo político, econômico, filosófico. E no campo jurídico, a ideia de que nós teríamos constituições onde estariam escritos os direitos dos indivíduos para proteger esses indivíduos do próprio Estado. Lembrando que o modelo de Estado anterior era um Estado absolutista. O governante poderia violar direitos e ficar impune. Ele tinha direito de, principalmente em relação à propriedade, né, e também à liberdade das pessoas, que era numa perspectiva de direitos naturais, esses direitos ainda não estavam positivados. No século XVIII, a partir do Estado liberal, surgiriam as primeiras constituições, como a francesa, a norte-americana, e esses primeiros direitos ligados ao indivíduo. A preocupação era garantir a liberdade dos indivíduos. Temos aqui como exemplos direitos civis, vida, liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de crença, proteção à privacidade, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, direito de propriedade, todos se encaixam aqui nessa primeira dimensão. Se quisermos procurar esses direitos na nossa Constituição, eles estão basicamente no artigo 5º e no artigo 12 e 14 ao 17. Né? Então, são todos direitos de primeira geração. Muitas vezes a questão vai te trazer alguns direitos e pedir para você classificar, para dizer a qual geração aquele direito pertence. Então, temos que fazer esse raciocínio. Tá? Então, lembrem-se do contexto histórico. É importante memorizar que eles são originários do século XVIII e surgiram no contexto do Estado liberal. Também são chamados de direitos de defesa, porque lembrem-se do objetivo, defender o indivíduo do próprio Estado,
e eles têm um caráter negativo, porque a ideia é que aqui o Estado não precisa agir, não deve interferir na vida das pessoas, deve deixar cada um viver a sua vida com liberdade. Né? Então, basta o Estado não nos impedir de exercer os nossos direitos. Então, eles podem aparecer com esses nomes, direitos de defesa ou liberdades negativas, pensando que a postura do Estado deve ser negativa, deve ser de não agir, são terminologias que poderiam ser utilizadas. Né? Em regra, as prestações são negativas. Nós precisamos de uma não atuação estatal, não intervenção na nossa vida privada para garantir esses direitos. Já a segunda geração ou dimensão, que são os chamados direitos de igualdade, são os nossos direitos sociais, econômicos e culturais. Muito importante, a igualdade da segunda dimensão é a igualdade material, é a igualdade no plano concreto. Porque simplesmente dizer que todos são iguais perante a lei, que é a igualdade formal, isso é típico da primeira geração. Igualdade formal é um direito de primeira geração. Quando vimos aqui que os direitos de segunda geração são direitos de igualdade, lembrem-se que essa é a igualdade material, é a igualdade no plano concreto, é tirar do papel e dar concretude, não é? É efetivar na vida real aqueles direitos garantidos pelo Estado. Para isso, nós vamos precisar que o Estado atue, então ele sai de uma função negativa para a necessidade de exercer um papel ativo na sociedade, de adotar políticas públicas, principalmente para conseguir nos garantir esses direitos, nos garantir um patamar mínimo de proteção, que é o que garante a nossa dignidade. E esses direitos, eles não pensam só, eles não são voltados só para o indivíduo, eles já têm um caráter mais coletivo, são direitos que nós exercemos coletivamente no seio de uma sociedade, de uma coletividade. Então, estamos falando de saúde, educação, trabalho, transporte, moradia, lazer, assistência social, previdência social, proteção à maternidade e infância. Todos esses direitos entram aqui no conjunto dos direitos de segunda geração ou dimensão. Na nossa Constituição, artigo 6º ao 11, e também lá no final da Constituição, na ordem social, temos esses direitos, vários direitos de segunda geração. Aqui já temos um modelo de Estado diferente, o Estado liberal não funcionou, porque só quem tinha dinheiro é que tinha proteção dos seus direitos fundamentais. Com a Revolução Industrial e a ideia de exploração do homem pelo homem, surgiram muitas reivindicações, principalmente por parte dos trabalhadores, movimentos socialistas, né, em toda a Europa. Vocês conhecem aí a famosa liderança de Marx e Engels, proletários do mundo inteiro, univos. Então, a ideia de que os direitos, principalmente direitos dos trabalhadores, tinham que ser resguardados também como direitos fundamentais e protegidos pelo Estado para evitar toda essa exploração. Então, esse é um novo modelo de Estado, o Estado social ou de bem-estar social, ou ainda pode aparecer a expressão em inglês, welfare state, coloquei aí no texto para vocês. E temos duas constituições de dois países que se destacam na inauguração desse modelo de Estado, que são a Constituição Mexicana, em 1917, e a Constituição Alemã, conhecida como Constituição de Weimar, é a cidade onde ela foi promulgada, que é de 1919. Aqui no Brasil, se quisermos uma Constituição típica desse período, é a nossa Constituição de 34. O nosso grande marco na proteção dos direitos sociais é a Constituição de 34, na época do Getúlio Vargas, né? O pai dos pobres, que trouxe para o texto constitucional com a mesma na mesma posição, com a mesma importância dos direitos individuais, também os direitos sociais, especialmente dos trabalhadores. Já numa terceira geração ou dimensão,
que é típica do pós-Segunda Guerra Mundial, a preocupação muda. Nós temos agora uma perspectiva mais ampla. Então, já temos a proteção do indivíduo, já temos a proteção do indivíduo em sociedade, na segunda geração, e agora nós começamos a pensar em direitos que não têm titulares específicos, são direitos que pertencem a todos, são direitos que pertencem à humanidade, são direitos difusos, de titularidade difusa. Então, podem ser chamados de direitos difusos, coletivos em sentido amplo, transindividuais, meta-individuais, significa que ultrapassam a esfera do indivíduo. Então, novos valores a serem protegidos, né, como a defesa do meio ambiente, é o grande símbolo da terceira geração, proteção do patrimônio histórico, cultural, proteção do consumidor em uma perspectiva coletiva. Para alguns autores, para o Karol Vazak, o direito à paz, a autodeterminação dos povos, todos eles se encaixariam aqui nessa terceira dimensão. O Supremo utiliza, reconhece essa classificação, é mais comum que apareça em provas objetivas até a terceira geração, porque até aqui nós temos um consenso, o próprio STF usa nas suas decisões essa classificação, e a partir daí, gente, nós temos autores com classificações distintas. Como Valério Mazzuoli usa a classificação de um constitucionalista muito famoso, que é o Paulo Bonavides, né? Faleceu há pouco tempo, o grande Paulo Bonavides, ele traz uma classificação que difere um pouquinho da do Karol Vazak, então vou destacar aqui para vocês, porque pode aparecer na nossa prova. Então, para o Paulo Bonavides, teríamos ainda uma quarta geração de direitos humanos, que seriam direitos... Antes de falar do Paulo Bonavides, só ressaltar que Norberto Bobbio diz que na quarta geração nós teríamos direitos de informática, biotecnologia, medicina genética. O Paulo Bonavides, ele traz uma perspectiva diferente, ele diz que são direitos que derivam da globalização, mas seriam mais direitos ligados à participação democrática, isso aparece muito em provas, além de bioética e manipulação genética. Então, não se esqueçam desse aspecto de participação política, democrática, que o Bonavides traz como um direito de quarta geração. E também, ainda segundo Bonavides, na quinta dimensão, nós teríamos o direito à paz, como uma perspectiva de direito à esperança. Então, direito à paz em toda a humanidade. O que difere da classificação tradicional? O direito à paz, para o Karol Vazak, é um direito de terceira geração, tá? Nem é muito comum que as bancas só perguntem sobre o direito à paz sem falar o autor, ou quando fazem isso, normalmente a resposta é o Karol Vazak. Mas como a prova de vocês costuma indicar o autor, e o autor indicado por último, que foi o Mazzuoli, traz a classificação do Paulo Bonavides, eu poderei sim considerar como correta a previsão de que o direito à paz seria de quinta dimensão, seguindo o posicionamento do Paulo Bonavides, tá? E aí já tem autor lá na sétima geração, temos autores que defendem que na sexta geração, aí já não é mais do Bonavides, tá? São autores esparsos que escrevem sobre isso aí, vocês acham principalmente textos na internet, nos manuais eles não costumam trazer, justamente porque é muito indefinido. Então, fica cada um querendo criar sua própria geração. Tem autores que vão dizer que na sexta geração nós teríamos um direito fundamental à água potável, né? Deveríamos acrescentar aí o direito à água potável. Para outros, na sexta geração, deveria ser incluído o direito à felicidade, a busca pela felicidade. Tem um aluno que me diz que ele memoriza assim, felicidade é ter água potável, né? Essa seria a nossa sexta geração. Fala-se ainda em uma sétima geração de direitos humanos, que são aqueles que defendem o direito à probidade administrativa. Muito legal esse direito, né? Exigirmos da administração pública essa probidade. A meu ver, isso já consta na Constituição, a gente já tem esse direito, mas
aparece aí como uma sétima geração o direito à boa administração e o direito à probidade administrativa. Vocês podem encontrar isso em provas. Os autores criticam essa classificação, mas não importa, porque ela cai, você tem que conhecer. Coloquei aqui só para vocês darem uma lida depois, quais são as críticas, né, os motivos pelos quais essa classificação é criticada. Isso aqui interessa mais para um aprofundamento, uma prova aberta. Para provas fechadas, memorizem as gerações ou dimensões e lembrem-se, consigam aí encaixar cada direito dentro da sua geração. É importante porque isso vai ser cobrado. Já sabemos que os nossos direitos não se esgotam, o rol é aberto, eles são inexauríveis, e essa ideia de gerações nos remete justamente a essa característica, não é? Então, à medida que a sociedade evolui, vão surgindo novos direitos. Coloquei aqui para vocês também a teoria do status, que é um tema que não está entre os autores mencionados pela banca em direitos humanos, mas está dentre os autores de constitucional, então ela poderia ser cobrada em direito constitucional. Vou falar aqui, e na teoria dos direitos fundamentais a gente reforça isso. Essa teoria do status é atribuída a um jurista alemão, que é o Georg Jelinek, no século XIX, esse autor desenvolveu essa teoria como um repúdio, uma crítica ao justnaturalismo, que nós já vimos, né? Que são aqueles direitos inerentes ao homem que não estavam escritos, positivados, e Jelinek vem dizer que não, que tem que estar escrito, tem que estar previsto para proteger o indivíduo do próprio Estado, para garantir que o Estado não vai violar os seus direitos. Então, ele analisa a relação entre Estados e indivíduo e diz que eles podem ocupar diferentes status, diferentes posições nessas relações. E aí as bancas vão cobrar justamente, né, essa classificação. Então, primeiro destaque, a teoria dos status não se aplica entre particulares, ela só se aplica na relação indivíduo-Estado, tá? Então, se a banca diz, nas relações entre dois particulares, aplica-se a teoria dos status, falso. É só entre indivíduo e Estado, é o que nós chamamos, né, de eficácia vertical, como já mencionamos aqui. O Estado está em uma condição de superioridade, ele tem uma série de prerrogativas que o indivíduo não tem, e observando isso, o Georg Jelinek cria essa teoria do status. Então, aqui nós vamos pensar assim, se pegarmos o indivíduo, vamos pensar Estado e indivíduo. O indivíduo pode estar em duas situações, em dois estados, ou em um estado passivo de submissão, ou em um estado ativo. O Estado pode ter duas posturas, ou ele tem uma postura ativa, né? Ou ele tem, ativa não, uma postura positiva, ativa ou passiva do indivíduo. O Estado ou tem uma postura positiva ou uma postura negativa. O que isso significa? O indivíduo, no seu estado passivo, no seu estado de submissão, ou status subgestionis, ele está subordinado ao Estado, ele tem que cumprir os seus deveres perante o Estado, porque o Estado tem uma série de prerrogativas que obrigam o indivíduo, nos obrigam, né, na nossa vida em sociedade. O Estado impõe condutas, impõe limitações às nossas condutas, e isso é necessário para atingir o bem comum, né? Então, nós temos que respeitar essas limitações, imposições feitas pelo Estado, porque ele faz isso para atingir uma finalidade coletiva que é o bem comum. Então, esse é o nosso status passivo, é o indivíduo se subordinando às regras estatais. Mas, por outro lado, isso está aqui na letra A, nós também temos um status que é ativo, não só passivo, mas o indivíduo também ocupa
uma posição de destaque quando ele age. Como é que nós podemos agir? Aqui na letra D, status ativo, quando nós participamos da tomada de decisões, participamos da vida política do Estado, né? Então, a letra A e a letra D se referem ao indivíduo. Ele pode ter uma postura passiva ou uma postura ativa quando ele participa da formação da vontade estatal, especialmente através dos seus direitos políticos. Já o Estado pode ter uma postura negativa ou positiva. Aqui na letra B, nós temos o status negativo, é o Estado agindo de forma negativa, digamos assim, né? O Estado respeitando os direitos individuais, não interferindo na esfera individual para respeitar as nossas liberdades individuais. Então, vejam que aqui eu não estou olhando para o indivíduo, eu estou olhando para o Estado. Eu estou analisando se a postura do Estado é negativa ou positiva. Quando ele tem que respeitar nossos direitos, a sua postura é negativa. Então, ele não vai me impedir de exercer minha liberdade de locomoção, minha liberdade de expressão, não é? Ele se mantém em uma postura negativa de não interferência para possibilitar o exercício dos direitos individuais. Então, é a forma que nós temos de nos proteger do próprio Estado. Por isso, ele adota uma postura negativa. Já outros direitos vão exigir uma postura positiva do Estado. Ele tem que ser atuante para garantir os nossos direitos sociais, econômicos, culturais. Então, além de ter, eventualmente, que manter esse status negativo, o Estado também pode ser obrigado a atuar, e aqui nós temos o status positivo. Eu tenho pretensões que eu posso exercer contra o Estado, eu posso exigir dele a garantia, a efetividade de direitos que dependam da sua atuação. Ninguém tem acesso à educação se o Estado não construir escolas, oferecer professores, materiais escolares, para garantir do nosso direito à saúde, construção de hospitais, medicamentos, formação de profissionais. Então, tudo isso faz parte de uma atuação positiva. O Estado tem que criar políticas públicas adequadas para conseguirmos exercer os nossos direitos. Então, ele está aqui em um estado positivo, ele tem uma atuação positiva. Então, o indivíduo, a sua posição pode ser passiva ou ativa, quanto ao Estado, a sua posição pode ser negativa ou positiva. Assim fica fácil memorizar os status de Georg Elimelech. Nas questões, a banca vai misturar isso tudo, né? Vai tentar confundi-los. Então, estejam com esses conceitos aí na prova de vocês, ainda que não apareça em direitos humanos, poderia aparecer em direito constitucional. E para fecharmos a nossa primeira semana, uma classificação super simples, mas que aparece em direito internacional, no direito internacional dos direitos humanos, que é a divisão dos direitos humanos simplesmente em civis e políticos ou sociais, econômicos e culturais. Nós ainda não temos muitos tratados sobre direitos difusos. Então, o mais comum, nós vamos ver aqui nos tratados que vamos estudar, na ONU, no sistema americano, é que eles tragam direitos desses dois grupos, ou civis e políticos, ou sociais, econômicos e culturais. Então, se a questão, porventura, pedir a vocês a classificação conforme o direito internacional dos direitos humanos, temos só essas duas categorias até agora, certo? E aí eu coloquei para vocês aqui as questões para orientá-los na revisão. São questões que vocês devem conseguir responder depois de ler o texto, ver as videoaulas, resolver as questões. Então, é para você saber, depois de ter visto tudo isso, o que é importante que você guarde, que você memorize, o que pode ser cobrado de você em questões de provas. Então, trouxe aqui em forma de questões. No início, vocês vão precisar ficar voltando ao texto. Quem quiser responder isso num caderninho, né, para formar o caderno de revisão, depois já acho muito válido,
faz lá o seu resuminho, se quiser escrever, se não, vai fazendo aí até mentalmente, vai treinando. Primeiro faça com auxílio do texto, até que você consiga responder sozinho, sem ter que ficar consultando o texto. Claro que isso é uma evolução, não é, gente? Ninguém vai fazer isso, principalmente quem está começando agora, não vai aprender tudo de uma hora para outra. Fiquem tranquilos, mas persistam. É justamente esse processo, essa insistência na matéria que vai promover aí a evolução no estudo de vocês. Coloquei num quadro aqui também para vocês irem registrando as revisões de conteúdo que vocês fizerem. Então, coloquem um ok com a data e não percam de vista essa revisão, já disse o quanto ela é importante, né, para a fixação da matéria. E as questões de concurso, para treinarmos, então essas aqui, nós vamos, no nosso vídeo de resolução de questões, comentar essas 14 questões aqui do primeiro capítulo, dessa primeira parte, que são as noções gerais sobre direitos humanos. E assim nós encerramos aqui o nosso primeiro conteúdo. Espero que esteja tudo tranquilo, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não avancem na matéria enquanto tiverem dúvidas aqui dessa parte, tá? Isso é muito importante. Não deixem para depois. Se não entendeu, se alguma parte não ficou clara, é só dizer, porque é assim que você vai efetivamente construindo aí a sua base e vai conseguindo ter uma compreensão maior do conteúdo. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, ótimos estudos, e na sexta-feira vocês vão conferir o vídeo com a resolução das questões, tá bom? Resolvam sozinhos primeiro, e depois acompanhem com o vídeo já fazendo uma revisão do conteúdo. Fiquem com Deus, ótima semana para vocês, até a próxima.